Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa sessão de apresentação e formação do Twinmotion. O meu nome é Francisco Vidigal. Agradecemos desde já, em nome da NDTI, a vossa inscrição. Vamos aguardar só mais 1 ou 2 minutos para deixar mais inscritos entrarem na sessão. Vamos então dar início ao nosso webinar. Para quem, entretanto, chegou, o meu nome é Francisco Vidigal. Vou fazer esta apresentação do Twinmotion, esta formação, em nome da NDTI, que é o representante e distribuidor do Twinmotion em Portugal, e também do Archicad. Damos as nossas boas-vindas a todos. Esperamos que gostem. Portanto, vamos fazer uma introdução ao processo de trabalho no Twinmotion, que o objetivo é, obviamente, produzir imagens, animações, panoramas fotorrealistas com grande qualidade dos nossos projetos, e isso hoje em dia está ao alcance de qualquer um de nós. Como irão ver, o Twinmotion é uma ferramenta fácil, intuitiva, rápida, e, portanto, apenas precisamos de ter um modelo tridimensional do nosso projeto. O Twinmotion importa diferentes formatos de modelos 3D, e, portanto, não só do Archicad, mas também do Revit, do SketchUp, do Rhino, do próprio Vectorworks. Portanto, há aqui várias aplicações de modelação 3D que podem, no fundo, comunicar diretamente com o Twinmotion. Antes de irmos já para o Twinmotion, eu quero mostrar aqui online o site do Twinmotion. O Twinmotion, para quem ainda não conhece ou quem nunca ouviu falar, é uma ferramenta de renderização em tempo real. Falamos em tempo real no sentido em que é possível obter instantaneamente resultados, portanto, imagens ou animações diretamente da janela de produção, e é também uma ferramenta de renderização offline, no sentido em que também é possível criar renderings e animações com path tracing, portanto com fotorrealismo acrescido, e isto tudo também num curto espaço de tempo. Portanto, o Twinmotion está no mercado já há alguns anos, é um produto desenvolvido pela Epic Games. Se tiverem mais curiosidade, poderão consultar não só o próprio site do Twinmotion, como o site da NDTI. Eu vou só fazer aqui um ligeiro scroll. Aqui poderão encontrar todas as funcionalidades e, no fundo, todas as áreas de utilização a que o Twinmotion está atualmente recomendado, portanto, não só para visualização de arquitetura, mas também na área de visualização automóvel, moda, design de produto. Portanto, o Twinmotion é uma ferramenta polivalente para a apresentação, para visualização. Sendo esta nossa apresentação mais direcionada para a arquitetura, é importante então mostrar aqui a possibilidade de sincronizar modelos 3D de diferentes aplicações com o Twinmotion. A nossa apresentação hoje é baseada no Archicad, outro produto que representamos, mas, como eu disse,
o Twinmotion é compatível com várias soluções e, portanto, se clicarmos aqui na pesquisa por plugins, irão ver que não só para Archicad, mas para muitos mais, há a possibilidade de ter essa sincronização direta e, portanto, partilhar modelos de uma forma rápida e intuitiva. Ora bem, poderão utilizar a ferramenta do GoToWebinar de questões para colocar as vossas dúvidas. Nós vamos guardar mais para o final da apresentação as respostas a essas dúvidas, mas podem ir já colocando as vossas questões. Vamos então para o nosso exemplo. Eu vou mudar aqui para a interface do Twinmotion. Eu vou fazer uma primeira explicação geral sobre o interface. Este é um programa simples de utilizar, funciona tanto em ambiente Windows como em ambiente Mac. Algumas funcionalidades, como o Path Tracing, não estão disponíveis na versão Mac. Portanto, esta apresentação é numa versão Windows. E uma questão essencial sobre o Twinmotion. O Twinmotion utiliza tecnologia de renderização em tempo real e para isso é necessário hardware próprio, nomeadamente placas gráficas de maior capacidade. Hoje fala-se muito nas RTX e é exatamente isso que o Twinmotion gosta ou precisa. Portanto, placas gráficas com bastante capacidade em termos de memória RAM e de capacidade de processamento para podermos tirar partido ao máximo destas várias funcionalidades. Ora bem, começando aqui pelo início, só para perceberem aqui as várias paletes, esta é a nossa área de trabalho. Portanto, os comandos de navegação são muito simples. Estou a utilizar o botão do lado direito do rato. Posso usar as setas, os cursores do teclado para navegar. No fundo, ao estilo de um jogo, são exatamente o mesmo tipo de comandos. Também o page up e o page down para subir ou descer. E temos aqui algumas ferramentas no topo do ecrã que nos permitem selecionar materiais, permitem-nos, por exemplo, definir o modo como são selecionadas as superfícies ou o modo como são mapeadas e também temos algumas ferramentas de navegação para colocação de objetos, como mover em eixo XYZ, ou rodar elementos, ou mudar a escala. Portanto, normalmente, ao começar um projeto, o Twinmotion traz esta cena de exemplo. Vocês poderão ver que existe aqui um navegador do nosso lado direito, onde conseguimos ver a estrutura do fecheiro. E, portanto, vemos que o fecheiro é composto por um ambiente, temos depois uma cena, e dentro dessa cena temos o nosso starting ground, a nossa landscape, portanto, a paisagem. E isto funciona um bocadinho como aos layers de outros programas, portanto, nós podemos ligar ou desligar a visibilidade de determinados elementos da nossa cena. Inclusivamente podemos, por exemplo, apagar partes da cena e irão ver que isto funciona exatamente da mesma maneira quando importarmos o modelo 3D. Só para terem aqui um primeiro contacto com os comandos, que são muito básicos. Se nós selecionarmos um elemento, temos este gizmo dá-nos as informações necessárias para podermos mover o objeto. Neste caso estou a movê-lo no plano XY. Podemos também movê-lo no eixo Z, podemos naturalmente rodá-lo. Portanto, tudo isto aqui ao alcance de um clique do rato. E depois também temos algumas funcionalidades mais avançadas aqui nestes outros menus. Em termos de disposição de paletes, o Twinmotion normalmente vem com uma janela de trabalho em full screen, portanto, irão reparar que por vezes não têm esta área de trabalho como eu tenho aqui. Nós podemos aumentar ou diminuir as nossas paletes. Pessoalmente, esta é a minha configuração preferida, portanto, posso fazer uma palete com materiais, uma palete com a cena e uma palete com a lista de importação ou com todas as imagens que eu vou criando. Há aqui alguns menus adicionais, como por exemplo a possibilidade de ter um menu de coordenadas ou ter um menu com combinações de vistas. E aqui do lado esquerdo temos, no fundo, a nossa biblioteca, onde podemos aceder aos vários materiais que vêm com o Twinmotion. Portanto, a biblioteca é bastante rica, é bastante vasta. Se entrarmos, por exemplo, aqui na categoria de vidros, temos vários vidros para diferentes situações, com diferentes efeitos.
A mesma coisa se aplica a vários tipos de madeira, de tijolo, de plástico. E, portanto, todas estas bibliotecas, como eu estava a dizer, vêm nativamente com o software. Tudo o que seja bibliotecas adicionais são gratuitas, portanto basta fazermos download. Há vários pacotes adicionais que podem encontrar aqui na parte dos Megascans, do Sketchfab, que no fundo são links para sites onde há mais informação. Mas ao longo do exercício vamos perceber melhor como é que funciona esta ginástica entre as várias paletes. Portanto, eu vou mudar para, neste caso, para o Archicad, que é a ferramenta de modelação onde foi construído este modelo. E temos aqui esta moradia. Portanto, isto é um caso real, é uma cortesia da ND3D, que é uma empresa de visualização que utiliza o Twinmotion no seu dia-a-dia. Este modelo foi construído em Archicad, obviamente a partir de um projeto de arquitetura. Poderia ter sido desenvolvido noutra aplicação BIM ou outra aplicação 3D. Aqui o especial cuidado durante a construção dos vossos modelos será, essencialmente, diferenciar as superfícies que têm acabamentos diferentes. Por exemplo, temos aqui uma área à volta da piscina que irá corresponder a um deck ou um pavimento cerâmico, portanto convém diferenciar logo durante a modelação que este acabamento é diferente, por exemplo, de uma parede ou é diferente, por exemplo, da viga da cobertura, de modo a que no Twinmotion depois possamos aplicar acabamentos diferentes. Fora isso, não há nenhum truque em particular. Obviamente que um dos segredos para termos imagens fotorrealistas é ter uma boa modelação detalhada, com o máximo de informação possível, e é isso que vai contribuir depois para o realismo da nossa cena. Agora, primeiro passo, como é que se importa ou como é que se sincroniza um fecheiro, um modelo 3D com o Twinmotion? Se nós viermos ao Twinmotion, iremos ver que podemos usar este menu de importação, e no menu de importação irão surgir aqui várias opções. Nós podemos clicar aqui neste mais. Nós podemos importar geometria, e quando falamos em geometria, se clicarmos aqui no Open, podemos abrir diferentes formatos de fecheiro. Vocês irão reparar, portanto, se eu vier aqui à minha pasta de projeto, portanto, irão ver que o Twinmotion abre diretamente fecheiros em formato FBX, SketchUp, OBJ, Cinema 4D, o próprio formato Datasmith nativo do Unreal Engine também é suportado, e portanto isto é importante no sentido em que nós podemos ir buscar objetos ou fecheiros a outros formatos, a outras aplicações, que nos dá acesso a quase uma infinidade de soluções para a importação de geometrias. No entanto, nós também podemos sincronizar Direct Link o nosso projeto Twinmotion com uma aplicação de BIM ou de modelação 3D, neste caso do Archicad, e se repararem, o próprio Twinmotion reconhece o fecheiro Archicad que está aberto no Archicad, ou seja, no mesmo computador. E dessa forma eu posso sincronizar, ou seja, linkar as duas aplicações, e sempre que estiver a trabalhar, por exemplo, no Archicad e fizer uma alteração ao modelo, ele vai automaticamente atualizar o projeto no Twinmotion sem eu perder trabalho. Podemos também importar landscape, fecheiros de modelação de terreno e também nuvens de pontos. Portanto, há aqui uma grande quantidade de possibilidades de importação no Twinmotion. Então, vamos começar exatamente por importar o projeto. Eu vou só limpar aqui a minha paisagem. Vou clicar em importar, vou fazer um direct link e vou linkar o meu projeto Archicad com o Twinmotion, e ao fazer isto posso escolher como é que eu quero que sejam lidas as várias geometrias. Eu posso manter a hierarquia de construção do Archicad, e nesse caso o Twinmotion vai ler a mesma estrutura de layers e, portanto, posso manter a mesma lógica da organização. Ou posso, por exemplo, colapsar toda a estrutura apenas em superfícies, e nesse caso vai ser importada a lista de acabamentos ou a lista de superfícies do Archicad, ou eventualmente colapsar toda a informação e não haver qualquer hierarquia de dados. Portanto, isto depende um bocadinho da nossa forma de trabalhar. Todas elas têm vantagens, desvantagens. Portanto, eu para este exemplo vou utilizar a opção de colapsar por material, para ter acesso direto à lista de acabamentos. Podemos definir como é que é feita a importação
dos mapeamentos UV. Neste caso vou utilizar tudo com o máximo de precisão. Vou fazer import e agora irão ver que o meu projeto Twinmotion já está linkado com o Archicad, mas falta ainda dar um passo final. Estão a ver este elo de um cadeado, uma corrente, portanto falta ainda dar o OK no Archicad. Então vamos ao Archicad e temos aqui instalada a palete de sincronização do Twinmotion. Portanto, isto é um plugin que se instala no Archicad, retira-se do site do Twinmotion e depois ativa-se vindo aqui às nossas paletes. Portanto, basta ativar aqui o Datasmith e isto é tudo o que precisamos. Portanto, basta agora dar aqui um clique, vamos sincronizar e irão ver que passados alguns segundos iremos ter o fecheiro já dentro do Twinmotion. Okay, vou-me afastar aqui um bocadinho, só para dar aqui uma ligeira volta. E vamos olhar aqui um pouco para a nossa estrutura de navegador e como veem algumas coisas mudaram. Portanto, apareceu uma pasta que foi importada. Essa pasta pode ser desligada. Portanto, é um layer. Na verdade, todo o fecheiro é um único layer. E depois, dentro dessa estrutura, irão ver que o Twinmotion traz as lâmpadas do Archicad. Isto é uma mais-valia porque eu posso colocar spots ou fontes de luz diretamente na minha modelação e elas vão ser importadas e eu agora posso substituí-las por outras fontes de iluminação, ou posso apagar se não quiser, e depois tenho uma listagem completa de todas as superfícies que utilizei durante a construção do modelo no Archicad. Isto é bastante útil e bastante prático. Eu vou só aqui apagar as lâmpadas que não preciso para este exercício. Reparem que eu posso selecionar diretamente a geometria se eu clicar com o meu cursor. Por exemplo, cliquei aqui no meu pavimento deck e ele vai assinalar a superfície correspondente do Archicad. Aliás, se eu vier aqui ao Archicad e selecionarmos a mesma superfície, irão ver pavimento piscina, portanto é exatamente o mesmo nome, a mesma interpretação. Nós aqui podemos ativar ou desativar esse acabamento, como se fosse um layer, e podemos, obviamente, editar esse acabamento. Neste caso é apenas uma cor sólida, mas se eu clicar na minha pipeta de material, der um clique na superfície, então neste caso o Twinmotion vai mostrar as características, as propriedades deste pavimento de piscina para eu mudar ou para eu substituir por outro acabamento. Portanto, neste caso temos uma importação, só a título de curiosidade, como é que se faz uma atualização do modelo, é super simples. Se eu quiser, a posteriori, adicionar algo ao meu projeto, vou só pôr aqui uma parede aqui no Archicad, aqui uma parede com 2 metros. Eu posso optar por sincronizar a meu pedido, ou seja, ser eu a dar o clique para confirmar que quero atualizar o Twinmotion, ou posso ter este botãozinho sempre ativo. Se estiver sempre ativo, sempre que eu dou um passo no Archicad, ele automaticamente está a estabelecer comunicação com o Twinmotion. Isto também depende um bocadinho do estilo de cada um. Eu normalmente prefiro sincronizar apenas quando tenho a certeza que quero fazer esse update. Portanto, se eu der aqui um clique, vocês irão ver que alguns segundos depois já tenho essa alteração disponível no Twinmotion. Ok, então vamos voltar aqui para o Twinmotion e vamos falar um bocadinho sobre o processo de trabalho, portanto, uma situação real de trabalho. Como é que eu começo a configurar a minha cena? Ora bem, o primeiro passo será verificarmos se o modelo está na posição correta. Normalmente, ou quase sempre, ele irá ficar na mesma origem ou na mesma localização do programa de modelação. No entanto, como nós temos aqui um plano, que é o plano do horizonte do Twinmotion, poderemos ter que fazer algum ajuste. Portanto, neste caso eu vou selecionar o plano, que é o meu starting ground. Ele é opcional, pode ficar invisível, mas ele é útil no sentido em que nos ajuda a criar uma sensação de horizonte, de profundidade. Portanto, eu vou simplesmente baixá-lo o suficiente para ele deixar de aparecer na minha piscina. Ok? E mais tarde posso mudar o acabamento, a textura, para criar um efeito de paisagem, de cenário nessa peça. Agora, uma outra coisa que podemos ver já é a questão da iluminação.
E aquilo que nós temos neste caso é uma pré-visualização da janela chamada de rasterização em tempo real. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui no meu Ambience e dentro do Ambience eu vou ter as características que preciso para configurar o meu environment, portanto as minhas opções de iluminação, de meteorologia, vou ter as minhas câmaras, as minhas opções de rendering e os meus efeitos. Isto é super simples. Reparem, eu vou escolher aqui uma posição que eu acho mais ou menos confortável, por exemplo, este ângulo, e vou ver aqui as opções de environment. Portanto, eu aqui posso modificar a hora do dia. Portanto, se eu jogar aqui um pouco com este slider, vocês vão ver em tempo real uma alteração na posição do sol, da sombra. Por exemplo, aqui ao chegar ao final do dia, o céu reage, ficando obviamente mais alaranjado. Podemos também definir um norte para definir a orientação do projeto. Portanto, se virmos aqui a Sun North, temos esta bússola que indica o norte, e neste caso conseguimos rodar o nosso Sol à volta do modelo, e basicamente conjugando a orientação e a hora do dia, conseguimos ter várias situações distintas de iluminação. Agora, podemos também jogar um pouco com os parâmetros de meteorologia. Este céu que aqui temos é um céu dinâmico e, portanto, ele consegue adaptar-se a várias situações. Portanto, reparem que podemos transitar de uma situação de céu limpo para uma situação de um céu progressivamente nublado, e à medida que ele vai se tornando mais nublado, podemos começar a ver partículas no projeto, como chuva ou eventualmente neve, se estivermos aqui numa situação de inverno. E estas partículas comportam-se de uma forma bastante inteligente. Portanto, o Twinmotion detecta a geometria do edifício e, por exemplo, ele sabe que debaixo desta pala não deverá haver acumulação de neve ou de chuva. Portanto, ele vai respeitar essas questões físicas do modelo. Portanto, todas estas simulações são facilmente aqui obtidas com estes dois botões, com estes sliders. Podemos ainda centrarmos aqui nos detalhes, ativar alguns efeitos, como este Haze Fog, portanto, esta neblina, este nevoeiro que vai afetar progressivamente aqui o nosso horizonte, ou podemos também ativar, desativar parâmetros como a velocidade do vento, a direção do vento. Tudo isto irá afetar elementos dinâmicos como a chuva, a água, eventualmente bandeiras que tenhamos, todos esses parâmetros afetam o modelo. E, portanto, isto não é apenas um modelo 3D, é um modelo dinâmico em tempo real. Portanto, após esta definição de posição de iluminação, nós podemos fazer alguns testes. Eu, pessoalmente, costumo verificar tanto no motor de rasterização como no Path Tracer como é que está a ficar a iluminação, porque eles não são exatamente iguais nem usam os mesmos parâmetros. Portanto, se eu der aqui um clique neste botão, que tem estes tracinhos, eu vou ter rapidamente uma pré-visualização do Path Tracer, e aqui tenho um cálculo bastante mais realista da propagação da luz. E à medida que vou fazendo ajustes, vocês irão ver que há este recálculo, quase em tempo real, que me deixa ter uma ideia de como é que a imagem vai sair. Portanto, este cálculo, como vocês veem, demora alguns segundos, sempre que eu dou um clique. Se ele estiver inativo, não há tempo de espera. Portanto, essa é a diferença entre a rasterização e o path tracing. De qualquer modo, tanto um como o outro são rápidos se o nosso hardware acompanhar os requisitos do software. Agora, para aqueles casos em que nós não queremos utilizar um céu físico, também podemos utilizar imagens HDRI, portanto, panoramas dinâmicos. Nesse caso, o Twinmotion tem uma biblioteca extensa. Se viermos aqui à nossa biblioteca de HDRI Environments, vocês podem encontrar vários tipos de céu, desde céus mais em que o sol está mais baixo, com céu limpo, ou com um dia mais nublado, ou eventualmente um dia em que nem se vê o sol e só temos este overcast. Portanto, há aqui algumas dezenas de opções para a nossa cena, e podemos também importar imagens, portanto, a partir de fotos reais, panoramas 360. Tudo isto que aqui está é de acesso gratuito, basta fazer download. Estamos ligados à cloud, portanto, basta-me fazer um login na minha conta,
fazer um sign-in to Epic Games e a partir de agora posso retirar o que eu quiser destas listas de materiais ou de HDRIs ou de objetos. Então eu vou tirar, por exemplo, aqui um céu relativamente limpo, pode ser este céu Mauve Clear 12, e para isto basta ativar, fazer Enable e arrasto, drag and drop o céu para dentro desta caixinha. E a partir de agora, como vocês veem, a opção de hora do dia está inativa, porque está trancado. O que eu posso fazer é apenas mudar a orientação. Vou fazer um rotation e estou a rodar o sol à volta da minha casa. Posso também jogar com o parâmetro da intensidade para ter mais energia ou menos energia a ser emitida pelo HDRI. E se eu fizer um teste com o Path Tracer, vocês vão ver que por norma é bastante mais escuro que na rasterização. Portanto, aqui eu teria que ajustar provavelmente a minha intensidade. Poderíamos usar também aqui alguns outros parâmetros, vindo aqui às opções de detalhe do ambiente. Portanto, posso aumentar a luz ambiente, posso aumentar a própria intensidade de luz direta do sol. Portanto, são meia dúzia de parâmetros. Como temos uma janela que reage em tempo real, é muito fácil chegar a um bom resultado. E agora vamos continuamente ajustando noutras posições, testando, etc. E se quisermos testar outro céu, basta ir arrastando. Vou experimentar este 13. Ok. Ou este 14. Ou se quisermos uma solução mais nublada. E como veem, automaticamente todo o ambiente à nossa volta reage. Os reflexos nos brilhos, etc. Ok, então vamos voltar aqui ao nosso céu. E a partir deste momento poderemos pensar em começar a criar as nossas vistas, ou seja, aqueles ângulos que achamos que queremos trabalhar. Normalmente poderemos fazer aqui uma navegação à volta do projeto, encontrar aqueles pontos que fotograficamente sejam mais apelativos e quando quisermos guardar estas vistas, basta clicar cá em baixo em Media e dentro do Media iremos ter aqui diferentes opções. Criar imagens estáticas, criar animações, criar panoramas ou conjuntos de panoramas. Podemos também criar apresentações ou criar aqui fases. Eu, neste caso, vou criar uma imagem. Basta clicar no mais e o Twinmotion vai capturar esta posição de câmera. E se eu, entretanto, mudar para outra posição, à medida que vou dando mais cliques no mais, ele vai guardando outras câmaras. E elas vão ficando memorizadas e cada uma delas terá as suas próprias propriedades. Isso significa que, por exemplo, na imagem 1, eu posso ter uma determinada orientação solar e na imagem 2 posso ter uma orientação completamente diferente. Bastará agora selecionar a imagem, eventualmente se eu quiser reajustar o ângulo, reajusto e agora faço um refresh. E agora eu poderia ir às propriedades da câmera, novamente HDRI Environment, jogar um pouco mais aqui com estas opções. Ok, vamos supor que estava ok, e agora poderíamos ir para outra imagem e se calhar nesta imagem queremos testar uma outra situação, talvez aqui um sol mais baixo com algumas nuvens. Então vamos, por exemplo, arrastar este HDRI. Vamos testar aqui o Path Tracer. Podemos rodá-lo. Por exemplo, esta versão parece-me bem. Podemos ajustar a intensidade, eles são todos diferentes, portanto, nem sempre os parâmetros de uma câmara ficarão iguais na outra. Vamos ajustando caso a caso. E, a partir de agora, ele vai memorizar, vai saber que propriedades é que tínhamos em cada câmara. Podemos ainda, para cada câmara, vir às opções de câmara, onde podemos ajustar a abertura de lente. Portanto, eu vou considerar aqui um 20. Podemos também focar ou desfocar elementos na cena. Podemos ativar efeitos como uma vinheta. Podemos alinhar a câmera com um plano ou podemos ativar o paralelismo para ter a certeza que as nossas arestas verticais estão mesmo verticais. Ou até
ativar uma linha de composição para criar, no fundo, uma cena que esteja alinhada com determinados elementos no projeto. Portanto, nesse aspecto é bastante fácil de configurar, é bastante rico. Se viermos às opções de rendering, podemos definir se queremos trabalhar em real time ou em Path Tracer, e depois dentro de cada um deles teremos as propriedades. Neste caso, Path Tracer tem 3 presets de qualidade, neste caso aqui o high. Posso definir o número de samples, o número de bounces, se quer ver materiais emissivos, se quer utilizar um denoiser para limpar o grão do cálculo da imagem. Portanto, temos todos os parâmetros necessários para criar imagens fotorrealistas. Eu vou, neste caso, só aumentar ligeiramente os meus bounces para ter mais claridade nas zonas em sombra. Nesta apresentação, para não termos que esperar muito tempo pelos renders, apenas alguns minutos, vou deixar o número de samples em 256 e vou baixar o meu anti-aliasing para ter arestas mais vivas, 1,5. Posso aplicar as mesmas características nesta segunda imagem. Okay. E só para terminar, nestas câmaras posso ainda definir efeitos. Posso ter mais contraste, mais saturação, ou seja, posso logo aplicar propriedades para ter que evitar ir a programas de edição de imagem, Photoshop ou similares a posteriori. E no final tenho as dimensões da imagem. Neste caso estou em Full HD, tenho aqui alguns presets de 4K, 8K, ou posso customizar. Portanto, eu vou pôr, ou neste caso na apresentação vou trabalhar em 4K. E podemos passar à fase seguinte, à fase dos materiais. Eu vou só ajustar aqui ligeiramente a altura para a imagem ficar menos retangular, para ter mais área vertical. Vou fazer um Quit Media Mode para voltar ao modo de edição, de trabalho. Reparem, se eu me aproximar e testar o Path Tracer, vocês veem que o cálculo da luz já é bastante convincente. Eu não vou entrar em todos os detalhes, porque isso iria consumir-nos muito tempo, mas nós temos formação para Twinmotion, se quiserem depois aprender mais, mas reparem, eu poderia agora, por exemplo, analisar aqui o recorte da sombra, se eu quero um recorte mais batido ou mais vincado. Portanto, isso serão sempre propriedades de configuração. Portanto, eu teria, no fundo, que vir aqui ao meu environment e aqui nas opções de sun size, aumentando este valor, vocês vão vendo que este blur vai aparecendo à volta do limite da sombra. Ok, então relativamente aos materiais, para nós trabalharmos com texturas, ou seja, para aplicarmos materiais, é mais prático ter o Path Tracer inativo, porque assim entramos em modo de tempo real e não temos que estar a esperar, se bem que é útil ir clicando e ir verificando o feedback do Path Tracer. E a aplicação de materiais é super simples, nós podemos selecionar a pipeta vai-me dar o nome da superfície que foi gerada no Archicad. Reparem que ele também trouxe texturas do Archicad, portanto eu posso aplicar texturas durante a modelação e, se quisermos, elas também podem vir para o nosso Twinmotion. Mas se eu quiser substituir uma superfície, é só chegar aqui à biblioteca, entramos, por exemplo, em materiais, temos várias categorias de materiais, por exemplo, pavimentos em betão, ou madeiras, ou metais, e se eu arrastar, se eu fizer um simples drag and drop e largar em cima de uma superfície, vocês vão automaticamente ver essa superfície preenchida. Se essa mesma superfície estiver aplicada noutros elementos do projeto, ele vai também espalhar essa materialidade, e depois vamos ter aqui as propriedades deste material. Portanto, podemos controlar aqui em baixa escala, portanto, ser maior ou menor, podemos mudar a orientação do material, portanto, a rotação. Se for preciso, por exemplo, alinhar uma linha da textura, podemos entrar aqui nos detalhes e temos o stretch em X e Y ou os offsets. Neste caso, eu posso definir o ponto de arranque, tanto em X como em Y. Ou podemos, por exemplo, modificar propriedades. Aqui temos, por exemplo, o brilho, aqui o roughness. Podemos ter mapas independentes, portanto, texturas só para brilho, texturas para difuso, texturas para normal map.
temos parâmetros para criar efeito metálico, normal map para o relevo, emissivo para gerar a iluminação, máscaras, etc. E portanto, se eu der aqui um clique no meu Path Tracer, vocês vão ver já como é que ele está a ficar no render final. Se entretanto virmos que não ficou bem, podemos ir arrastando e vamos substituindo e vamos vendo outras opções da nossa biblioteca. Também podemos criar os nossos próprios materiais. Embora existam aqui centenas, se não milhares de possibilidades, nós também podemos ter uma textura que tiramos de um site de um fabricante ou uma textura que fizemos nós, que fotografamos. Portanto, nesse caso, eu posso simplesmente vir aqui aos materiais. Tenho aqui uma lista de todos os materiais, todas as superfícies que vieram do meu Archicad, mas eu posso criar os meus próprios. Portanto, vou fazer adicionar, posso dar um nome, podemos fazer um rename e vou-lhe chamar pavimento de contorno da piscina. Posso arrastá-lo, ele neste caso está vazio, está branco, e eu posso trabalhar com superfícies vazias, portanto reparem que eu podia modificar a cor desta superfície, até podíamos adicionar aqui grunge, que é esta sujidade, este ruído, ou podíamos, por exemplo, ter um brilho, mas neste caso eu quero colocar uma textura. Então eu tenho aqui uma pasta onde coloquei algumas texturas para este exercício. Temos, por exemplo, aqui um pavimento, este margrés, ou temos, por exemplo, este botão quadrado, ou esta pastilha Ballystone para a piscina. Portanto, selecionei alguns materiais, são texturas com bastante resolução, com bastante qualidade, e tive também o cuidado para, em algumas delas, criar os diferentes mapas. Portanto, o mapa difuso, o normal map para o relevo e o specular map para os brilhos. E sendo assim, basta-me chegar aqui às opções de textura, fazer Open, vamos selecionar a imagem que queremos utilizar, pode ser este pavimento, fazer abrir. Agora podemos ajustar a dimensão, daqui a nossa escala. Podemos, como se costuma dizer, mascarar a imagem. Portanto, se clicarmos aqui no Color, eu posso adicionar uma máscara de cor por cima. Portanto, depende, obviamente, da situação. Podemos também, entrando aqui nos detalhes da própria textura, ajustar a saturação, a gama, lift, gain, de forma a podermos aqui mostrar mais os destaques, mais contraste, menos contraste. Isto, de certa forma, evita termos que utilizar uma aplicação de edição de imagem para editar a textura. Agora, para este material ficar mesmo convincente, eu vou aplicar os restantes mapas. Portanto, venho aqui ao meu Roughness e vou ativar uma textura de brilho, um Specular Map, e vou ativar também um Normal Map para criar a rugosidade. E se repararem, já se nota o grão, a intensidade, então eu agora posso controlar mais ou menos intensidade ao meu material e posso, obviamente, combinar aqui com algum brilho. Aqui podemos ver melhor na zona de sombra. E se clicarmos no nosso Path Tracer, aguardamos só uns segundos e vamos ver que é bastante realista o resultado final. Portanto, todos estes materiais que nós vamos editando ou que vamos criando podem ser guardados. Eu posso ir aqui à minha biblioteca, tenho uma pasta que é o meu User Library, então, normalmente ela irá vazia, no meu caso tenho aqui já várias pastas criadas, mas eu posso criar uma pasta, vamos pôr aqui, dar aqui um nome a essa pasta, vou-lhe chamar teste. E agora dentro dessa pasta eu posso adicionar tudo aquilo que eu quiser, não só texturas, materiais, mas também objetos. Portanto, basta clicar agora em cima daqui da pré-visualização e se fizermos Add to User Library, este material está guardado e da próxima vez que eu precisar de o utilizar, vou só tentar aqui demonstrar, bastaria arrastar diretamente a pasta da biblioteca e vocês vão ver que ele já vai saber exatamente os parâmetros, as propriedades que são necessárias para esse material. Outra coisa que também é bastante fácil de ajustar é a questão da dimensão.
podemos vir, neste caso, aqui à nossa projeção. Normalmente nas formações eu gosto de explicar em detalhe qual a diferença entre estes vários tipos de projeção. Por norma, o UV-Map vai utilizar as coordenadas que foram geradas automaticamente pela geometria do Archicad, ou seja, faz uma distribuição. Portanto, o mapa vai se adaptar à superfície. Nós podemos usar também um mapeamento ortogonal, cúbico, cilíndrico ou esférico. Isto depende da geometria. No entanto, para todos esses casos, nós podemos sempre mudar aqui a escala, que eu vou ajustar ligeiramente a olho, porque já não me recordo da dimensão que estas peças deveriam ter. Podemos, obviamente, vir aqui aos detalhes e fazer um offset. Por exemplo, talvez a junta ali da peça cerâmica ficasse melhor junto ao bordo da piscina. E aqui a mesma coisa. Ok, e tenho o meu material aplicado. E é exatamente este processo que eu deverei utilizar para todos os outros materiais. Eu acho que mesmo assim até ficou pequeno demais. Ok, vamos pôr aqui talvez este 3. Elas são umas peças com alguma dimensão. Por exemplo, aqui um pormenor interessante, eu vejo que o mapeamento, quando dobra para esta esquina, não está correto. Porque a coordenada UV desta face não está a bater com a outra. Então, neste caso, eu posso facilmente mudar a projeção para cúbico e agora reaplico o material. Por vezes a escala muda, portanto temos que atualizar essa questão. Mas irão ver que a projeção já começa a ser diferente. Normalmente, nestes casos, eu gosto na construção do modelo de aplicar superfícies diferentes para depois poder ajustar lado a lado, mas depende, no fundo, depende do tipo de construção que estamos a fazer. Ok, então neste caso vamos só então acertar esta linha, aqui já está. Eu aqui nesta fase agora vou acelerar um bocadinho, tendo como este exemplo do pavimento, vou aplicar aqui rapidamente alguns materiais, que é para termos tempo de ir ao tema seguinte. Então aqui temos umas ripas de madeira, eu já sei de antemão que textura é que vou utilizar, portanto vou à minha pasta de ripado vertical, vou só ajustar a cor. Ok. Vou só ajustar ligeiramente a escala e vou dar aqui algum brilho e vou aproveitar esta mesma textura, vou só pôr aqui um bocadinho mais escuro, vou copiá-la e vou arrastá-la aqui para os intervalos do ripado de madeira. Vou utilizar também um material da própria biblioteca para a minha parede, portanto vou aqui à categoria de wall covering. Temos aqui, por exemplo, o nosso plaster coating. Só arrastar. Vamos aumentar aqui ligeiramente a escala. Vamos modificar a cor. Ele deverá ser mais para o bege. Ok. Vamos também mapear estas vigas. E vamos utilizar esta textura de betão. Peço desculpa, não era esta, mas sim outra. Ok. Vamos só mudar então o tom. Ligeiramente a escala. Eu nesta fase, como vou acelerar um bocadinho, não vou pôr todos os mapas de relevo e de brilho. Portanto, vou só ter a certeza que todos estes pavimentos, e vou também copiar este pavimento para o interior da casa. E neste caso vou também fazer uma projeção UV para ele ficar com a mesma dimensão. E vamos mudar só a orientação. Portanto, porque é que ele não ficou exatamente igual? Ora bem, porque as coordenadas UV deste pavimento não eram iguais aos do exterior e, portanto, é necessário fazer um ligeiro ajuste. Vou só alinhar aqui as juntas. Ok.
E agora, aqui algum trabalho de cosmética, por exemplo, temos aqui estas caixilharias, estes vidros, convém atribuir superfícies que realmente tornem realista o modelo. Então eu vou usar alguns dos materiais que o próprio Twinmotion já traz. Aqui na categoria de metal, vocês têm desde alumínio escovados, têm estes cromados, estes bronzes, este gold desgastado. Portanto, mesmo sem fazer ajustes, todos eles funcionam muito bem. Portanto, eu posso, por exemplo, arrastar este material, ou então quero um cromado mais desgastado, arrasto e agora posso reduzir, por exemplo, a quantidade de reflexo. Okay? E se eu fizer aqui um zoom, veem que ele tem até textura, portanto posso reduzir a escala. E se eu fizer um teste com o Path Tracer, ele tem um brilho bastante convincente. Portanto, eu vou usar o mesmo material e vou copiar aqui para os meus outros caixilhos. Okay. Portanto, eu como tinha diferentes superfícies de janelas no Archicad, eu aqui neste caso tenho que copiar para as minhas diferentes janelas. Ok. E agora para os meus vidros, vou usar o vidro básico do Twinmotion, o Clear Glass. Vou apenas reduzir um bocadinho a opacidade para 15, para não ficar o interior tão escuro. E vou então testar aqui um Path Tracer. Ok, portanto se acharem que estamos a ver demasiado para dentro de casa, podemos aumentar progressivamente a opacidade. Se quisermos que ele fique só ligeiramente mais escuro, podemos jogar aqui com o tint. Ou se quisermos um vidro com um padrão, ou um vidro com uma cor, podemos sempre experimentar aqui outras opções. Ok, qualquer ajuste, basta selecionar o material. Por exemplo, vou pôr este color do meu caixilho ligeiramente mais escuro. Ok. E, por exemplo, queremos também esta borracha que está entre o vidro. Vamos criar um novo material, arrastar. Vamos mudar aqui para um cinza. Algum brilho. Alguma luminosidade. E vamos só copiar aqui mais um material. Portanto, normalmente estes materiais, depois de os afinarmos, vale a pena gravarmos na nossa biblioteca fazendo Add to User Library, porque da próxima vez já não é preciso consumirmos tempo a configurar, é só arrastar para o modelo. Vou pôr só aqui mais 2 ou 3 coisas para termos rapidamente aqui o nosso modelo pronto. Vamos pôr aqui mais um vidro. Vamos pôr aqui mais um metal nesta superfície. E vamos pôr aqui uma textura de ground, natureza. Aqui alguma terra. E de uma forma geral já temos as texturas, pelo menos daquilo que vamos ver nestas imagens. Obviamente podíamos ir aqui aos pormenores, porque há aqui muita coisa dentro de casa, mas não teremos tempo para aplicar materiais a tudo. Eu vou só mesmo pôr aqui também neste foco de luz. Vou copiar, por exemplo, a textura de betão para esta superfície. Este ripado. E já agora, já que estamos aqui, o cromado da torneira, o cromado aqui deste fogão exterior, também aqui o cromado da nossa cuba. Okay. Agora, faço o seguinte, materiais que tenham que ter tridimensionalidade, como por exemplo, zonas de relva, zonas de vegetação. Eu tenho aqui algumas zonas com areia de praia e dada a textura até ser bastante convincente, não foi necessário modelar as ondinhas no Archicad, até porque seria ligeiramente trabalhoso. Portanto, nada melhor do que usar um normal map para criar a sensação de relevo. Mas aqui na relva, nós temos mesmo que criar relva tridimensional, portanto, o pelo da própria relva. E se entrarmos aqui nas categorias de vegetação, nós vamos ter desde várias árvores que podem ser, no fundo, editadas. Reparem que se eu arrastar, por exemplo, este pinheiro, eu consigo editar a idade dele e, consoante a idade, ele vai modificando a sua forma.
ou posso adaptá-lo a diferentes estações do ano, ele vai mudando a cor, ou até posso editar a própria cor do objeto. E estes objetos, ativando aqui o Path Tracer, irão ficar bastante convincentes na nossa cena. E o mesmo vai acontecer com a relva. Vocês irão ter aqui uma categoria, por exemplo, de vários estilos de relvas. Temos também estes bushes ou arbustos. Temos estes grass and flowers. E se eu for arrastando, vocês vão vendo que ele vai trazendo estes elementos tridimensionais para o nosso projeto. Agora, uma maneira de nós rapidamente preenchermos uma grande área com relva ou com arbustos ou com pedras é utilizar as ferramentas de scatter. Portanto, vamos aqui a populate. Dentro do populate podemos fazer um scatter portanto, de folhagem, de vegetação, ou de percursos, ou de urban. Portanto, neste caso vamos fazer um foliage e vamos fazer um scatter. E eu vou escolher quais os tipos de vegetação que eu quero colocar. Então vou fazer aqui uma relva 1, vou fazer uma mistura, por exemplo, com relvas de detalhe. Podemos mostrar vários e conforme vamos selecionando, nós podemos definir o tamanho e podemos definir o tipo de crescimento, a própria cor, se é mais seco, se é, por exemplo, sensível ao vento. E a partir de agora, se eu clicar aqui no meu botão de Scatter Tool, posso clicar. E sempre que eu der mais cliques, eu estou a aumentar a intensidade e vocês veem que este material vai se espalhando por todas as superfícies que têm aquela cor no archicad, ou seja, aquele nome de relva no archicad. E podemos a qualquer momento retirar densidade ou misturar com outro tipo de relva. Eu vou só pôr aqui uma cor de fundo no meu pavimento. Portanto, vamos aqui a Materials, vamos novamente a Ground, Nature. Vamos pôr aqui. Vamos só reduzir aqui um bocadinho a escala. Okay, se eu ativar aqui o meu Path Tracer, já começa a aparecer relva. Portanto, se acharmos que eventualmente está pouco denso, ativamos outra vez a ferramenta e continuamos a dar mais cliques em cima da nossa superfície. Podemos também pintar. Portanto, se eu quiser abrir um traçado, eu posso clicar aqui na minha borracha, posso definir um diâmetro. Por exemplo, eu posso abrir aqui um caminho na minha relva. Okay. Portanto, é algo bastante simples e podemos fazer isto com várias vegetações do Twinmotion. Por exemplo, podemos pôr aqui uma pedra decorativa. Okay. E todos estes objetos podem ser modificados em termos de escala, de posição, etc. Estou indo aqui só às minhas imagens, vou só clicar aqui no meu Image 2, vamos só afastar um pouco para ver o efeito da relva. Por exemplo, parece-me a mim ligeiramente escura demais, então podemos afinar este scatter, selecionando as duas relvas, ir a Details, vamos modificar aqui ligeiramente a cor, uma cor mais clara, vamos aumentar aqui o Dryness, vamos tirar aqui o Wind e vamos ver. Ok, está a ficar mais esverdeado, eu vou pôr ainda um bocadinho mais nesta orientação. Portanto, é bastante simples, só aumentar aqui um bocadinho também o lift do nosso pavimento e temos o nosso relevado. Podemos naturalmente fazer também um scatter com arbustos. Eu vou pôr só alguns arbustos só para termos aqui algum envolvente. Podemos vir aqui aos nossos bushes, talvez um mais pequeno. Por exemplo, este rosa canina. Eu vou só adaptá-lo ligeiramente, pô-lo um bocadinho enterrado. Eu só quero ver a cor dele. Tem um verde muito berrante. Então vamos selecioná-lo. E vamos mudar aqui ligeiramente o tinte para algo um bocadinho mais escuro.
E a partir daqui, se nós quisermos multiplicar, nós podemos utilizar aqui diferentes vistas no Twinmotion. Eu posso, por exemplo, ir para uma vista de planta. Eu tenho aqui o meu objeto. E se eu utilizar, por exemplo, a tecla Shift, eu posso ir fazendo instâncias, que no fundo são cópias clonadas do primeiro objeto. Portanto, posso fazer quantas quisermos. Posso também multiplicar várias em simultâneo. Se eu fizer Shift e um clique, vamos, por exemplo, fazer 10 cópias. E agora posso posicioná-las rapidamente. Eu normalmente prefiro colocar 2 ou 3 estilos diferentes para ver alguma variação. Também podemos ter tamanhos diferentes, mas como não temos assim tanto tempo quanto isso, eu vou, para este exemplo, usar sempre o mesmo arbusto. Só posicioná-lo aqui ligeiramente melhor. Ok. E vou voltar à minha perspectiva. E se fizer aqui um clique no Path Tracer, já começamos a ter aqui mais qualquer coisa para alegrar o nosso jardim. Vou pôr também algumas árvores, portanto vou aqui à categoria de árvores. Vou usar aqui uma vegetação mais mediterrânica, talvez aqui este pinheiro. Vou modificar aqui o tamanho dele. E vou fazer algumas cópias. Vou rodar para não ser exatamente a mesma posição. Pôr aqui só algumas atrás para termos alguma sombra. Eu vou só ver o que é que está a acontecer na minha câmara. Ok, portanto aqui tenho sombra. Se eu me afastar mais um pouco, vou ter estas zonas em sombra. Um pequeno truque para criarmos rapidamente uma envolvente, para termos um cenário credível à volta do nosso projeto. Podemos, obviamente, ter um plano com uma imagem de fundo, mas para ser ainda mais convincente, nada melhor do que algumas árvores ou arbustos em 3D. Então eu vou usar aqui uma outra ferramenta, eu vou só copiar aqui mais uma. E vou usar outra vez um Populate, mas agora vou fazer um Paint. O Paint significa que eu vou pintar num determinado trajeto com a vegetação que eu escolher. Então eu vou pintar com Austrian Pine, vou misturar, por exemplo, este Aleppo Pine e talvez aqui este Eastern White Pine. E, por que não, também este Mugu Pine. No fundo, estou a escolher aqui várias espécies. Posso escolher qual a densidade que cada uma vai representar. E depois vou escolher pintar com o meu Paintbrush. Vou escolher o diâmetro. E vou, no fundo, pintar aqui à volta da nossa casa. Isto é ajustável, já vou mostrar como. Vou voltar aqui à minha câmera. Portanto, se eu achar que se calhar ficaram altas demais, eu posso sempre selecionar o conjunto, posso mudar as idades, ou posso, por exemplo, de uma determinada espécie, aumentar mais a densidade ou baixar a densidade daquela espécie. Ou seja, há aqui uma possibilidade de equilibrar aqui o output do nosso Paint. Okay? E podemos, obviamente, também apagar árvores ou grupos que estejam a mais. Portanto, eu se calhar vou deixar esta opção, vou só testar. Se calhar um pouco mais pequeno, tem muita sombra. Vou chegar a minha câmera um bocadinho para trás, se calhar para ter mais enquadramento. Eu vou regravar a câmera nesta posição. E vou testar outra vez o Path Tracer. Talvez um pouco mais para aqui, para não mostrar ali aquele canto. Agora, caso a caso, à medida que nós vamos introduzindo a vegetação, vocês veem que as zonas estão mais claras, outras mais escuras. Podemos ter que ir adaptando aqui opções de câmara. Portanto, eu diria que esta zona, das duas uma, ou eu rodava à direção do sol, ou eu teria que jogar aqui um pouco com a minha luz ambiente, para ter mais claridade na sombra, ou eventualmente podíamos ter uma luz direta mais forte. Mas isto é tudo
no fundo, um jogo de experimentação que nós vamos fazendo quase em tempo real e vamos afinando caso a caso, não é? Qual será a melhor iluminação para esta câmara. Eu diria que, por exemplo, esta versão não me está a parecer nada mal, em que tenho esta relva mais clara num primeiro plano. E, portanto, da mesma maneira que eu coloquei estes arbustos, poderia colocar todos, não vou ter possibilidade de colocar ainda mais, porque quero mostrar mais coisas. Vou só completar a questão da piscina e da água, que ainda não trabalhei. Portanto, a minha água ainda está com a cor original do Archicad. Eu vou, neste caso, selecionar a água, vou desligá-la durante alguns segundos, só para poder selecionar o pavimento da piscina. E há aqui várias opções de revestimentos, mas eu tenho aqui um específico para este projeto, que é um Ballystone. Então vou carregar este Ballystone. Vou só mudar aqui a minha cor para mais claro. É uma textura que terá que ser bastante maior. Vou só aumentar aqui o meu X. Eu vou só tentar alinhar aqui a textura com esta esquina. Ok. Vou dar algum brilho. E agora sim vou ligar a água. Há aqui vários tipos de abordagens para a água. Se for uma água para ser visualizada em tempo real, podemos utilizar as próprias águas que o Twinmotion tem, aqui na categoria de Water. Temos aqui desde Pool 1, Pool 2, e para cada um dos casos nós podemos configurar a cor, a profundidade, a densidade da onda, o efeito de caustics, etc. Estas águas de tempo real não são totalmente compatíveis com o Path Tracer, como veem. Então eu normalmente crio a minha própria água, por experiência própria. Então, normalmente começo por criar um material de raiz, pode ser baseado, por exemplo, aqui num Cantora Glass. Portanto, eu vou só arrastar. E o Cantora Glass tem a propriedade de se poder modificar a escala. Portanto, vou mostrar aqui, mostrar também aqui a opção de relevo. Vou aumentar talvez para um 30. Okay, já temos umas ondas. Se acharmos que está demasiado ondulado, podemos reduzir o normal map, ele fica totalmente flat, ou podemos ir aumentando progressivamente. E depois aqui a escala depende da dimensão que queremos dar à onda. E podemos jogar depois também com a opacidade e com a própria cor. Portanto, normalmente eu iria agora fazer Add to User Library, portanto iria criar a minha própria água, que funcionará bem com o Path Tracer. Ok, continuando. Vamos já agora, só para isto ficar muito bem alinhadinho, eu vou só selecionar aqui os meus rosa canina, os meus arbustos. Vou baixá-los um bocadinho mais, para ficarem mais juntos à relva. E vou também só copiar mais alguns para ter enquadramento dentro do ângulo da nossa câmara. Okay. Deixa eu pôr aqui mais 2 ou 3. Portanto, a ideia é nós irmos ajustando tudo o que precisamos, câmara a câmara, vista a vista, de forma a termos um bom enquadramento. Vamos ver se já é suficiente. E vou só fazer aqui mais 2 ou 3 neste lado. Também podemos gravar estas vistas de planta ou vistas de alçado, às vezes são úteis para podermos trabalhar melhor. Eu penso que só esqueci-me de pôr aqui um botão nestas lajetas. E agora sim posso dizer que já tenho mais ou menos o enquadramento que eu queria para fazer esta imagem. E falta a parte da decoração, portanto, que é o que vai dar vida ao projeto, talvez
umas espreguiçadeiras, umas mesas, umas pessoas, um chapéu de sol, e vocês poderão encontrar todas essas coisas aqui na biblioteca. Portanto, se entrarmos aqui na categoria de objetos e entrarmos em Home, vamos ter, por exemplo, aqui opções de backyard, por exemplo, acessórios para jardim. Por exemplo, imaginem aqui uma mangueira, ou eventualmente queremos ter aqui um acessório de um pequeno regador, ou um chapéu de sol, ou aqui uma pilha de madeira, ou porque não, umas espreguiçadeiras, se viermos aqui a Pools and Spas. Vou só pôr aqui qualquer coisa só para termos algo para dar aqui mais piada ao projeto. Portanto, esta boia. Todos estes objetos vêm com o Twinmotion. Os que não vêm são de download gratuito, é só clicar aqui na setinha. E eu quero pôr aqui só uma espreguiçadeira. Até vou carregar aqui um objeto em FBX. Este é um dos exercícios que normalmente fazemos durante o nosso curso do Twinmotion. Portanto, vamos importar aqui uma espreguiçadeira de um outro projeto em formato FBX. Okay. Portanto, já vem com os respectivos materiais. Eu vou só copiar aqui 2 ou 3, talvez 3. Eu, como não vou ter tempo para mostrar tudo, obviamente podíamos também pôr aqui alguma vegetação nestes canteiros. Deixa eu pôr aqui também algumas personagens. Portanto, aqui na categoria de Characters, nós temos Animated Humans, portanto temos objetos que estão animados e, portanto, mexem-se. E podemos definir vários comportamentos. Neste caso, eu vou escolher um post para piscina, aqui na categoria de Summer. Vamos colocar aqui esta personagem. Talvez uma personagem aqui nesta espreguiçadeira. E mais uma outra aqui. Vamos voltar para a nossa câmara. Portanto, já temos aqui algo a acontecer. Vamos pôr aqui mais uma personagem. Aparecemos junto à piscina. Vamos testar aqui as nossas duas câmaras. Talvez esta vou chegar aqui um pouco mais para a minha esquerda. Assim vou apanhar ali o sol a refletir e vou ajustar a câmera. E a partir daqui eu posso obviamente começar a criar quantas câmaras eu quiser. Basta ir, no fundo, explorando o modelo. Por exemplo, talvez eu queira aqui uma vista em primeiro plano junto à espreguiçadeira. E, portanto, posso criar mais uma imagem e até posso usar esta imagem para brincar um pouco com o focar e desfocar. Por exemplo, vou enable o depth of field, que é a profundidade de campo, e com isso eu posso focar, por exemplo, a minha espreguiçadeira ou focar o plano de parede que está lá atrás. É bastante fácil de fazer. Por exemplo, vou focar aqui a cadeira. Okay. E vou guardar esta câmera. E agora, para renderizar, como é que eu faço o cálculo desta imagem? É muito simples, como eu já mostrei, cada câmara é independente. Portanto, para cada câmara eu vou poder definir as opções de qualidade, de iluminação, vou poder definir a dimensão da imagem, vou poder definir efeitos, como contraste, saturação, gradientes, filtros. E depois, para fazer o output, basta vir aqui ao Export. No Export, nós podemos selecionar a exportação das imagens estáticas, ou dos vídeos, ou dos panoramas, ou das apresentações. Então, neste caso, eu vou dizer que quero exportar as minhas 3 imagens. Vamos fazer OK. Eu vou só aqui ativar o Path Tracer para esta câmera também. Aqui, se calhar, até é mais engraçado focar ao contrário, digo eu.
talvez tenha mais interesse a casa. Agora sim. E, por exemplo, pode ser importante depois rever câmara a câmara. Talvez ache que esta imagem possa ter um bocadinho mais de intensidade de luz direta ou luz ambiente. Esta aqui talvez a mesma coisa. E esta também. Agora, para fazer o render, é super rápido. Vamos clicar em Export. Já selecionamos as 3 imagens. O formato, ou seja, a extensão em que a queremos gravar. Por exemplo, em JPEG. Se entrarmos aqui em detalhes, podemos ativar algumas funcionalidades. Neste caso, como o meu modelo não tem movimento, não tem carros a andar, nem tem pessoas a andar, não fará sentido ativar o Motion Blur. Portanto, vou deixar tudo como está e vou fazer um Start Export e vamos pôr aqui dentro das nossas pastas e começa o rendering. Portanto, é nesta fase que a placa gráfica vai ser, no fundo, testada, vai, no fundo, ser utilizada para renderizar todas estas imagens. Temos aqui uma pré-visualização, portanto, será bastante rápido para ter estas imagens em 4K. Enquanto ele vai calculando, posso-vos mostrar aqui alguns exemplos de imagens realizadas por mim noutras formações ou até em projetos reais. Por exemplo, esta imagem desta cozinha, renderizada com o Path Tracer do Twinmotion, também todo o modelo construído no Archicad. Ou, por exemplo, esta casa de banho. Ou esta sala. Outro espaço. Ou, por exemplo, um espaço exterior. Irão encontrar muitos mais exemplos nas galerias do Twinmotion ou nas redes sociais. Vamos só ver então como é que saiu ou como é que está a sair o nosso exercício. Vamos só aguardar mais alguns minutos. Portanto, a primeira imagem já está. Já temos o primeiro render. Depois, a nível pessoal, cada um tem as suas técnicas. Eu normalmente gosto depois de ir para um programa de edição de imagem, por exemplo, Photoshop ou similar, e ajustar cores, ajustar contrastes. Se bem que o próprio Twinmotion também tem algumas ferramentas que permitem fazer esses ajustes, mas é uma questão de estratégia pessoal. Vou só deixar fazer aqui mais uma ou duas e, entretanto, vou tentar já ver algumas das questões que vão aparecendo. Ok, então tentando começar pelo início, a primeira questão, se este webinar está a ser gravado. Sim, correto, está a ser gravado e será disponibilizado a posteriori. Aqui uma outra questão de um utilizador que já há algum tempo utiliza o Twinmotion, mas que não consegue importar objetos com animação, embora o Sketchfab tenha alguns. A questão é perceber se o Twinmotion suporta ou não animação de objetos. E a resposta é um NIN. Nesta versão, o 2023.1.2 ainda não, mas na nova versão, cujo preview já foi lançado, já está disponível, mas a versão final comercial só chegará em dezembro, aí sim. Portanto, a nova versão já suporta animações em FBX, já podemos ter, por exemplo, cortinas a esvoaçar com o vento ou outros objetos que tenham movimento. E outra questão, do tamanho de um utilizador, que desde que foi feita a atualização para o Twinmotion 2023, o Path Tracer deixou de estar ativo. Isso acontece porque a última versão 2023 é mais exigente em termos de requisitos de hardware e havia algumas placas gráficas que suportavam Path Tracer na versão anterior e com o Unreal Engine 5 já não. Portanto, nesse caso é uma questão de upgrade de placa gráfica. Aqui, acerca da placa gráfica que eu estou a utilizar nesta apresentação, portanto, vou utilizar uma RTX 4090 com 32 GB de... desculpem, vou só confirmar
para não cometer aqui nenhum erro. Portanto, com 24 GB de memória RAM, portanto, GeForce RTX 4090. Aqui uma outra questão sobre as atualizações automáticas no Archicad. Nós já mostramos, portanto, é possível fazer a sincronização. Outra questão sobre como fazer um normal map e um specular map. Ora bem, nós ensinamos esses truques todos nas nossas formações, mas no fundo existem aplicações externas para criar esses mapas rapidamente. Outra questão sobre a aquisição do Twinmotion, se a NDTI vende o software. Sim, exatamente. Nós representamos em Portugal a Epic Games, portanto, comercializamos em Portugal o Twinmotion. Para adquirir basta fazer uma encomenda pelo nosso canal, portanto, pelo telefone ou por e-mail. Aqui uma questão sobre este modelo em particular, que as janelas deste projeto estão com muito pormenor. É verdade, e esse é um dos truques para os modelos serem mais realistas, estes caixilhos. Posso-vos dizer que estes caixilhos são biblioteca Archicad, mas foram retirados a partir do BeamObject, que é um site onde podem encontrar mais bibliotecas, e portanto neste projeto, e na maioria dos casos eu utilizo esse tipo de objetos com mais detalhe. Aqui outras questões sobre as imagens de fundo, de background nos interiores, se foi colocado no Photoshop. Não. Tudo o que está naquelas imagens que apresentamos é tudo direto do modelo 3D. Agora, como fazer isso? É super simples. É basicamente um plano que está atrás da nossa janela e esse plano tem uma fotografia do local colada como se fosse uma textura. Já vou às outras perguntas. Portanto, vamos só ver o output que tivemos deste exercício. Temos aqui as nossas imagens, temos uns reflexos simpáticos aqui na água, por causa da localização do nosso fundo HDRI. E temos aqui, por exemplo, um outro exemplo, já com a focagem, desfocagem do nosso objeto. Ok, coisas das quais não temos tempo para falar nesta hora e meia, há muitas mais. Portanto, nós concentramos basicamente na parte de importação, materiais, iluminação e criar imagens estáticas, mas não falámos sobre animação, não falámos sobre panoramas, sobre conjuntos de panoramas, sobre apresentações. Infelizmente o tempo não dá para cobrir todos estes temas, mas eu penso que se ainda não conheciam o Twinmotion, ou se já conheciam, já ficaram a perceber um bocadinho melhor como é que o programa se organiza. Nós temos formações Twinmotion a decorrer, portanto, de forma quase constante. Basta irem ao nosso site, ndti.com, se entrarem na área de formação, em Twinmotion, podem encontrar as próximas datas. Portanto, os nossos cursos são de 9 horas, 3 aulas de 3 horas cada. São aulas gravadas em que os alunos ficam depois com acesso aos vídeos. Portanto, em termos de custo, participação individual 150 € mais IVA. Também podemos fazer em exclusivo para ateliês, conjunto de pacote. O próximo curso começa a 16 de novembro, ou pelo menos o próximo que ainda tem vagas, 16, 21 e 23, das 10 às 13. Então, só para finalizar, vamos só tentar ver aqui mais questões que eventualmente tenham ficado para trás. Como é que podemos ir à vista de planta e alçada e guardar esse tipo de vista? Ok, é super simples. Vocês têm aqui neste olhinho, têm a possibilidade de fazer alguns ajustes na velocidade de navegação ou na iluminação, fazer print screens, mas também têm aqui esta opção de views. E aqui vocês podem escolher se querem ver uma vista de topo, portanto, uma vista aérea, ou se querem ver, por exemplo, um alçado. E um atalho que dá muito jeito é a tecla O, para ir mudando as várias vistas que temos. Por exemplo, se eu quiser uma vista aérea, imaginem que eu queria gravar esta posição de planta, basta-me posicionar aqui vista de topo, escolho a posição, e se eu clicar agora aqui no mais, dentro da caixa de mídia, eu acabei de criar uma vista aérea.
e agora posso definir para esta vista aérea opções de iluminação diferentes, portanto poderia ser uma espécie de planta humanizada, vá lá, e posso fazer a mesma coisa com os alçados ou com as perspectivas axonométricas. Que outras questões sobre as imagens, se, por exemplo, os artigos de decoração foram colocados no Archicad ou no Twinmotion. Aqui posso-vos dizer que tudo é colocado no Twinmotion. A única coisa que vem do Archicad é apenas a geometria do espaço, as paredes, eventualmente aqui os sanitários. Tudo o que é decoração é colocado no Twinmotion. Aqui uma outra questão, se existe alguma forma de fazer com que os objetos reconheçam entre si e sejam posicionados com base nisso. Por exemplo, um copo a ser colocado em cima de uma mesa, ele desaparece para dentro da mesa. Existe, tem a ver com o pivô do objeto. Isso é algo que nós podemos ajustar. Cada objeto tem um pivô. Por exemplo, se eu vier aqui a por exemplo, um objeto da própria biblioteca, imaginem, por exemplo, este computador, se eu o arrastar, quando eu o largo na superfície do pavimento, ele automaticamente fica alinhado com o pavimento. Ou se eu o alinhar, por exemplo, na parede, ele fica alinhado com a parede. Isto porque o pivô dele está exatamente na base do objeto. Agora, pode acontecer que um objeto não tenha o pivô no sítio certo ou que tenha sido mal gravado. Isso às vezes acontece com os nossos objetos pessoais de biblioteca. Qual é o truque aí? Eu vou exemplificar aqui um objeto de biblioteca que eu tenho aqui gravado. Por exemplo, esta mesa de cabeceira. Como vocês veem, ao arrastar, o pivô não está na base do objeto. Foi eventualmente mal gravado. Então nós podemos mudar os pivôs e guardar novas posições. Basta entrar aqui nas definições, clicar em pivô, pivô edit, e agora eu posso reposicionar o pivô. Posso inclusivamente ver em alçado para verificar se ele está no sítio certo. E se eu agora largar e voltar para translação, eu tenho um novo pivô e posso reposicioná-lo. Obviamente que se eu agora ajustar em Z, eu perco a localização, mas se eu voltar a insistir com o gizmo, estão a ver, mesmo que ele saia do sítio, ele agora voltou a fixar porque eu mudei esse pivô. Aqui mais algumas questões e já temos pouco tempo. Aqui uma questão mais comercial. Se ao adquirir o Twinmotion 2023 e depois houver atualizações, elas serão gratuitas no futuro? Não, elas são gratuitas durante 12 meses, ou seja, a aquisição do Twinmotion é uma licença perpétua, vitalícia, e inclui qualquer upgrade que aconteça nos 12 meses seguintes. Daí para a frente, a licença continua a funcionar, mas se houver uma atualização, existe um custo para esse upgrade, que é obviamente uma fração do valor total do software, nunca é o valor completo. Pronto, relativamente às placas gráficas, para tirar total partido do Path Tracer, o ideal é ser uma placa RTX. Poderão encontrar aqui no site do Twinmotion os requisitos mínimos para o hardware. Mesmo aqui no nosso site, se vierem aqui à parte de soluções BIM, Twinmotion, poderão encontrar aqui as especificações mínimas, mas por conselho próprio, melhor ou superior que a RTX 2000. Portanto, quanto mais memória RAM, mais capacidade terão para colocar mais objetos, mais rápido será aqui o navegar entre as várias vistas. Portanto, esse é o ponto-chave, é uma placa gráfica específica para este tipo de software. Então, agora aqui mais uma questão sobre extensões de objetos. Que formatos de objetos são importados para o programa? Ora bem, todos estes objetos que vêm com o próprio Twinmotion têm a extensão nativa, que é o Datasmith, é o formato TM, Twinmotion. No entanto, como eu estava a dizer de início, o Twinmotion abre a grande parte dos formatos convencionais de 3D. Portanto, eu consigo abrir objetos de 3D Studio, consigo abrir do Cinema 4D, consigo abrir FBX, OBJ, SketchUp. Posso dizer que alguns dos objetos estão nesta cena. Por exemplo, esta cadeira veio originalmente de FBX. Portanto, depois de aberta, nós podemos guardá-la na nossa biblioteca
já em formato Twinmotion. Portanto, nesse aspecto, o Twinmotion é extremamente polivalente. Nós podemos abrir basicamente qualquer tipo de formato 3D e depois converter e guardar em formato Twinmotion. Para Macintosh, o RTX portanto, o Path Tracer não está disponível. Mesmo nas máquinas mais recentes, o Path Tracer é uma funcionalidade que exige aceleramento em tempo real da placa gráfica e as placas da Apple ainda não têm essa funcionalidade. Portanto, é algo que não depende da Epic Games, não depende do desenvolvimento do software, depende sim da Apple. Terá que ser a Apple a introduzir em termos de hardware placas que consigam suportar em tempo real este tipo de aplicações, não só o Twinmotion, mas há outras aplicações do género que precisam dessa tecnologia e a Apple ainda não tem. Ora bem, estamos a chegar então aqui às 15h30, que é infelizmente o nosso tempo limite. Em meu nome e em nome da NDT, eu espero que tenham gostado deste webinar, que tenha, no fundo, servido para desmistificar a complexidade da utilização destas aplicações de visualização. Como eu estava a dizer de início, o 3D, ou produzir imagens ou animações, hoje em dia está ao alcance de nós todos, não é preciso ter um grande background nestas tecnologias. O Twinmotion é muito fácil de utilizar, é intuitivo e rapidamente nos permite obter resultados com grande qualidade, com grande realismo, independentemente de utilizarmos o Archicad ou o Revit ou o SketchUp. Portanto, o Twinmotion é a plataforma de eleição para produzir este tipo de conteúdos. Portanto, se gostaram, se ficaram com mais interesse, convido-vos a inscreverem-se num dos nossos cursos. O software também está disponível para ser adquirido, portanto, poderão ir ao nosso site. Temos aqui portanto, o valor, portanto, uma licença vitalícia custa 470 € mais IVA, inclui os tais upgrades durante 12 meses. Portanto, peço desculpa se eventualmente tive que saltar alguma questão, algum tema, mas ficaremos contentes se nos enviarem por e-mail e iremos esclarecer todas as vossas dúvidas. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Boa tarde.